Então, obrigado, professor Flávio. Com certeza, a experiência, enfim, o relato nos esclarece, nos ilumina e motiva nesse processo, né? Fica muito claro a escolha nossa, né, por fazer o convite e dizer até da identidade nossa com o processo que vocês estão desenvolvendo, né? A ideia nossa é muito clara, não é uma resolução que vai resolver, não é uma normativa, né? Não é uma questão legal, né? Uma preocupação legalista que vai resolver. Pode até publicar uma resolução, mas a questão central para nós, a gente acredita que a extensão tem um caráter formativo, é importante na constituição da universidade, é que se de fato isso ocorra organicamente, né? Então o processo que a gente vem construindo vai nesse sentido, de forma horizontal, ampliar o diálogo ao máximo possível para criar as condições para que a gente consiga avançar, né? Não é fazer uma minuta, né, a partir do Comitê Assessor de Extensão, a partir da Câmara de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa, aprovar no Consune, isso a gente faz, né? Mas isso vai ter sentido por corpo docente, por corpo técnico, para os discentes, para a comunidade regional? Pode ser que não, né? Então, nesse sentido, o nosso movimento é de um grande processo, a gente ir discutindo e ampliando e criando as condições para criar o nosso modelo, né? E nesse sentido eu fico muito feliz porque a experiência de vocês mostra que nós estamos no caminho certo, que é, primeiro, do diálogo, construir um grande acúmulo que vai desde a questão teórico-metodológica, das diretrizes, do que é possível, para a gente de fato se convencer que isso é importante para a vida docente, para a organização acadêmica da universidade, né? Não é porque está no PNE uma meta, mas é porque a gente acredita que se trazer extensão para dentro do currículo, a gente avança enquanto instituição pública, democrática, a gente consegue dar respostas melhores e dialogar, inclusive, com a sociedade, né? E com esse sentido a gente abre agora, né, a partir do olhar da sociedade, enfim, da comunidade regional, para a gente poder também pensar essas possibilidades, né? Antes de passar a palavra para o Neuri, fazer a menção ao Genês, né, nosso parceiro aí histórico, que se faz presente, que é presidente da Unicafes, enfim. A Unicafes é uma central de cooperativas, né, que muito importante, parceira histórica da instituição, e está sempre prestigiando, enfim, contribuindo também para o debate. Não é só a presença, mas a capacidade de intervenção e de contribuição. Então eu passo a palavra para o Neuri, pode ser. Não sei se o Neuri quiser para cá, não sei se tu vai usar o slide. Então, queria dar um bom dia a todos, né? Os nossos colegas, os meus colegas aqui da mesa, saudar a cada um. E dizer, né, professor, da grande satisfação também da gente ser oportunizado para falar num espaço como esse, né? De diálogo, embora não seja uma relação primeira, né? Do nosso diálogo sobre formação, mas com certeza é, né, parte de um processo que a gente já vem construindo, vem consolidando e que com certeza dá resultados e tem demonstrado para nós, pelo menos do ponto de vista das entidades, que nós queremos olhar para a universidade com este olhar de que ela de fato seja uma ponte, de que ela ligue processos, né, como via de mão dupla, né? E aí, acho que a fala inicial do professor Flávio faz uma menção da importância, né, da extensão, quando ele fala da comparação entre ensino, pesquisa e extensão, qual que é o diferencial, né? E eu acho que a gente tem um início de processo de formação em Santa Catarina, ou nos 3 estados do Sul também, enquanto FETRAF Sul, que para nós, de fato, não tem como negar que esse processo iniciado de formação de relação com a fronteira sul é um processo de resultados extraordinários, que eu talvez não tenho certeza se a instituição conseguiu compilar os dados dessa relação, mas que nós fizemos uma conversa nos últimos meses, nas últimas semanas, uma avaliação dos processos formativos, o que nós já fizemos, o que temos em andamento e o que vamos fazer.
E tivemos essa grata revelação, né, pelo menos de 5 grandes programas que nós desenvolvemos com a Universidade Federal da Fronteira Sul. E nós não temos dúvida nenhuma de que o nosso grande desafio enquanto Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, não somente em Santa Catarina, mas no Sul e também no Brasil, nos 14 estados que a gente está, é que nós precisamos devolver aos sujeitos o direito de pensar. Por que nós precisamos devolver? Porque para nós o pensamento é o terreno da liberdade. E quando o cidadão perde o direito de pensar, ele perde o direito de participar. E os programas que nós temos desenvolvido com a universidade, nos programas de formação e extensão universitária, todos eles são voltados para a formação de sujeitos multiplicadores. Nem todos vão ser multiplicadores. Porque a multiplicação também passa por uma característica da individualidade, da liderança, da capacidade de liderar, de ir à frente, de tocar processos. Mas certamente todos eles são sujeitos de transformação de uma realidade lá no campo, na cidade, e que nos tem dado frutos, resultados brilhantes do ponto de vista da resistência, da organização e do enfrentamento para os desafios que a categoria da agricultura familiar camponesa tem enfrentado nos últimos anos. Então, reafirmar essa importância para nós é fundamental. Por que é fundamental? Porque ela traz essa oportunidade de dois sujeitos serem parte do processo. Mas, por outro lado, também o grande desafio que está a nós, e que a gente precisa mencionar também, é que todo aquele sonho da criação de uma universidade popular, que é um sonho de décadas, né? E aqui eu tenho um colega ao meu lado, que fomos colegas de seminário, né? Não chegamos a ser padre, mas, como dizia o mestre Dom José, o objetivo de estar no seminário não era somente formar padres. E nós tivemos a oportunidade de fazer cursos superiores porque nós fomos ao seminário estudar para ser padres. Porque nós não tínhamos uma universidade pública na nossa região. Porque os nossos pais não tinham condição de pagar um ensino particular para nós. E a vida do seminarística foi a oportunidade que nós tivemos para chegar a uma graduação, né, e as etapas posteriores. E o grande diferencial que nós temos é que aquele sonho da década de 70, de 80, de 90, da luta dos movimentos, se tornou uma grande realidade. Uma feliz realidade, uma festa da democracia, de inserção dos trabalhadores por décadas e séculos excluídos, e os do campo ainda mais excluídos. Porque o capital ele se encarregou de abrir uma fissura gigante do ponto de vista da relação do cidadão urbano e daquele que vive no campo. Porque parte de uma geração passou a entender que toda a produção de alimentos que sustentava a vida na cidade não adivinha do campo. Ou aquele sujeito do campo desapareceu da lógica da produção e da sustentação da vida urbana. Porque a impressão das gerações era que quem produzia comida era a BRF. E que aquele sujeito do campo desapareceu da lógica do grande tecido social. E a universidade vem e devolve a esse sujeito uma identidade. E que ele passa a ter rosto, passa a ter nome, passa a ter voz, passa a ter gênero e passa a ter cultura. E passa a ser um sujeito de transformação e de troca de saberes, né, que vem agregar na produção de ciência e de cultura num espaço como esse aqui. Esse é o grande legado que leva lá para o campo um sentimento de que esse espaço da Universidade da Fronteira Sul não é um prédio de posse nominalizada de alguém, mas que esse espaço da universidade é o espaço onde aquele agricultor se sente parte, onde um indígena em José Boatê, no Alto Vale do Itajaí, não sei se vocês já foram até lá, a quase 500 quilômetros daqui, num lugar retirado, em direção ao norte, ele sabe da existência de uma universidade
que certificou 2 jovens num projeto chamado Letras e Lutas. Então, quando você olha para a importância disso, você percebe que o agricultor, ele não vê a Universidade da Fronteira Sul da mesma forma que ele via a Universidade Federal de Santa Catarina, como um sonho distante, uma ferramenta de uma certa classe social ou de uma elite privilegiada. Ele tem o sentimento de que a Fronteira Sul é parte dele. Agora nós temos um grande desafio do ponto de vista de olhar para essa relação do sentir-se parte, que isso é meu. Porque aí a metáfora da festa, ela cabe muito bem nessa relação. E o que é a metáfora da festa para mim? A metáfora da festa para mim, que ando, que acompanho 9 turmas em Santa Catarina de um projeto de extensão pela universidade aqui, é que os anfitriões da festa, eles se convidam para participar da festa. Eles têm se convidado para participar da festa que ele considera dele. E para mim a festa é esse espaço. E por que eu digo isso? Não porque a Universidade da Fronteira Sul não seja essa via de mão dupla entre, né, de relação institucionalidade e agricultor. Mas porque também os agricultores esbarram, às vezes, no legalismo, no formalismo, na organização institucional, em que esse cidadão não se encaixa dentro do processo formativo que aqui está. E que ele, que é parte da festa, o anfitrião, não consegue participar da festa na totalidade. Porque a participação da festa supõe o rompimento de relação com o mundo social dele. A participação da festa significa o filho ir embora e nunca mais voltar. A participação da festa não significa que após a festa ele vai voltar para casa e vai sonhar uma agricultura familiar, uma organização regional e econômica para os próximos 15, 20 anos. E talvez esse seja o grande desafio, né, que nós temos enquanto organizadores da festa, né, como comunidade de diálogo, é que a festa precisa que no outro dia não seja um momento de ressacas, de sofrimentos, de tristezas, mas que a festa no dia seguinte seja a festa do trido do dia seguinte. Porque nós queremos olhar para a agricultura familiar nos próximos 20 anos e ter uma certeza, olhando no momento de agora, que a universidade ou ela se torna popular do ponto de vista de nós dialogar e fazer daqui ciência social para transformar a realidade e o desenvolvimento regional, ou nós vamos ser a ferramenta que vamos ajudar um processo de aceleração da exclusão cada vez maior da nossa regionalização do campo aqui na região. Porque eu, quando faço análise para dentro da FETRAF, eu não vejo perspectivas positivas para a agricultura familiar nos próximos 20 anos, se a gente não tiver o aporte institucional de pesquisa, de ensino, de extensão, que possibilite a gente a reorganizar o processo produtivo, do ponto de vista da cooperação como sobrevivência, do ponto de vista como estruturação do modelo produtivo diverso, como oportunidade de trabalho futuro para os 20 anos, porque a lógica de que o campo vai esvaziar e não tem mão de obra é uma ferramenta maldita do capital, que diz para o vizinho que ele tem que vender a terra para o vizinho ao lado, porque não vale a pena ele plantar um pomar de abacate, porque ele não vai ter ninguém para colher abacate. Mas que o próprio sistema de capital internacional diz para nós que nos próximos 25 anos, apenas 20% das profissões do mundo vão ainda existir. A grande pergunta é, indo embora as agroindústrias aqui da região, aonde esse contingente de trabalhadores vai trabalhar? Ele vai trabalhar nas propriedades pensada, organizada, com gestão de produção diversificada de produtos. E como é que vai existir essas propriedades? Essas propriedades só vão existir se o curso de agronomia da Fronteira Sul não for um divulgador proponente dos pacotes malditos da tecnologia internacional. E aí precisa romper com essa lógica perversa para nós poder, de fato, enquanto comunidade, organizar uma regionalização, né, um estado ou um sul do Brasil
que possa produzir diferente, né, de forma diferente na agricultura familiar, que potencialize e dê, né, empoderamento para o agricultor e para o jovem permanecer na propriedade, e que dê ao agricultor a possibilidade de ele se sentir sujeito também dentro de uma instituição, num processo formativo diferenciado. É pela pedagogia da alternância? Não sei. Nós precisamos discutir. Mas nós precisamos dar a esse agricultor um suporte do ponto de vista para ele se sentir sujeito de um processo de formação permanente, para que ele possa se sentir parte daquele processo histórico que ele cria, para que ele possa sentir que a família dele se mantém mais viva, unida, mesmo com o filho dele estudando na fronteira sul, precisando andar 40, 70, 80 quilômetros para vir aqui. É essa a visão que nós lançamos enquanto federação para os próximos anos da agricultura familiar em nossa região. E aí eu posso dizer para vocês da importância da fronteira sul. Talvez tudo isso que eu falei é porque eu quero mais. Porque nós queremos mais da universidade. Porque nós sabemos que a universidade pode mais. Mas que nós sabemos também que ela não pode mais sozinha. Que ela depende também de que a gente faça a nossa parte do ponto de vista de que decisões como desse momento vão decidir a vida da universidade para os próximos 15, 20 anos também. E que por isso eu estou substituindo aqui a pessoa que deveria estar aqui no meu lugar, que é o coordenador da FETRAF. Porque enquanto ele lá na ponta está lutando por uma ideia de nós recuperar um Estado que possa salvar parte das nossas conquistas, como a própria instituição aqui, né? Como tantos outros companheiros que poderiam estar aqui, não estão também, porque estão na estrada, na rua, em campanhas, né? Porque nós pensamos ao longo prazo de salvar aquilo que nós ajudamos a construir, e que nós acreditamos, e que nós depositamos parte da confiança, dos sonhos, das esperanças para frente. E por que nós depositamos isso enquanto FETRAF? Porque nos 5 programas que nós desenvolvemos até agora com vocês aqui na Fronteira Sul, dessa parceria, nós fizemos as contas que os programas de extensão chegaram a pelo menos direto a 14 mil agricultores. Tá? Direto. Mas que indiretamente pode chegar a 18, 19 mil agricultores nos 3 estados do Sul. Vocês acham que isso é pouco? Para quem em 500 anos não teve a oportunidade de acesso ao ensino superior, porque a extensão pode não ser, né, visto como uma atividade de ensino superior, mas ela é a presença da autoestima, ela é a presença do sentimento de inclusão no processo formativo de certificação, ela é a presença da certeza de que você foi oportunizado a sentir-se cidadão na construção de realidades diferentes, é fazer com que o agricultor se sinta, professor Emerson, que um certificado para ele sem assinatura do Emerson e do professor Miranda é um negócio estranho. Porque para ele, assinatura no certificado, uma assinatura caneta, significa credibilidade. Porque esse agricultor não acredita que os códigos da internet sejam a solução para o mundo atual. Então essa é a lógica diferente de como a gente vai trabalhar com públicos diferentes. Então o desafio não é somente você abrir as portas da universidade para as atividades, para os programas de extensão. É também saber como se comporta o meu colega professor da área da filosofia, da sociologia, da geografia, da antropologia. Como ele se relaciona com esse público de agricultor de 30, 40, 70 pessoas numa sala de formação. Porque foi a primeira coisa que eu tive que aprender quando cheguei na FETRAF, que a minha fala acadêmica não tinha respaldo nenhum. Porque não me fazia compreender com eles. Então o desafio não é somente abrir as portas, é que o meu colega também possa aceitar esse desafio de, às vezes, né, conseguir descer um pouco daquela lógica, né, de como se trabalha no método acadêmico tradicional, para poder fazer troca de conhecimento e saberes com esse público diferenciado do ponto de vista cultural, mas de um acúmulo extraordinário de saberes, de conhecimento e de ciência.
Porque eu aprendi também que ciência, na convivência com os agricultores, ciência não é aquilo que eu aprendi na academia somente, mas que há muita ciência esquecida no campo. E que essa ciência, se valorizada de fato pela instituição, eu não tenho dúvida nenhuma que nós não precisamos de certificações internacionais para qualificar a nossa universidade em um ranking, do ponto de vista muito mais dos olhares do capital, do que da transformação da realidade do social. Então eu não tenho dúvida de que reafirmar a importância das extensão, né, professor, e de como nós vamos seguir dialogando e trazendo para dentro da instituição essa forma de institucionalização dos processos de extensão, mas ele é fundamental para os movimentos sociais. Primeiramente porque é, de fato, dar a eles um pouco de dignidade, de sentimento de pertença e de autoestima. A filhos de operários, a agricultores, né, a cidadãos que por décadas, séculos, não foram partes desse processo de formação e de libertação. Portanto, mas nós não queremos uma extensão também universitária assistencialista. Nós não queremos. Embora a gente queira participar da festa e propor a festa, a gente não quer uma extensão assistencialista. Porque quando eu disse que nós queremos uma universidade de via de mão dupla, nós queremos a construção dessa extensão via diálogo nas comunidades de comunicação, né, que interagem entre os diversos movimentos que nós temos na nossa região. Só a característica de localização da fronteira sul responde o porquê que ela foi criada nesses espaços. Porque quando você coloca no mapa a existência das cooperativas do sistema Unicafes, aqui no oeste de Santa Catarina, vocês vão ver lá 40, 50 cooperativas do sistema Unicafes. Vocês vão ver 20, 30 sindicatos da agricultura familiar. Vocês vão ver aí 20, 30, 40 sindicatos de operários da área urbana. Sem contar as ONGs e coisas que participam. Não é diferente no Rio Grande do Sul, não é diferente na região sudoeste central do Paraná. Então ela está inserida numa realidade de construção dialógica que exige e que faz com que, se concretizada essa relação de ponte, de diálogo, de conversa, certamente nós vamos ter muito resultado positivo para frente. Porque ela é muito jovem ainda. E a FETRAF passou a se beneficiar da fronteira sul de forma brilhante a partir de 2011 já. Ela tinha 2 anos apenas de estruturação. E nós, em 5 anos, já temos resultados muito bons. Por isso, olhar para frente com esse olhar de relação é fundamental de construção coletiva e de ponte. Né? E que é com isso que nós queremos, de fato, pensar os próximos 15, 20 anos, né, professor? Porque nós pensar esse tempo para frente significa salvar a agricultura familiar da nossa região. Do contrário, nos próximos 15, 20 anos, nós teremos 2, 3 grandes produtores de leite na região oeste de Santa Catarina, 1 ou 2 grandes laticínios, e todos os demais agricultores que ainda ficarem no campo serão operários produzindo o alimento para as vacas do vizinho, que vai produzir leite para aquele grande sistema de produção. E não é esse o modelo produtivo que nós queremos. Pensar o cinturão verde ao redor de Chapecó, desenvolvimento para que as hortaliças não venham de São Paulo, é um pouco do nosso papel. O cinturão verde lá ao redor de Maravilha, de São Miguel e assim por diante. Porque esse cinturão verde significa também que os operários que ganham uma média de R$ 1.400, R$ 1.500 possam comprar um pé de alface lá no mercadinho, lá na feira, a um preço acessível. Porque os modelos de feira, embora dos nossos companheiros agricultores que tem, é um modelo burguês ainda. Que não dá acesso a um operário que ganha R$ 1.400, R$ 1.500 ao consumo desse alimento. Por isso, pensar essa dinâmica para frente significa remodelar um modelo de desenvolvimento econômico e salvar processos, inclusive de mais evasão lá no campo, né? Porque nós sabemos que essas grandes estruturas de produção de capital, de proteína animal na nossa região, não vão permanecer por mais 2 décadas. Então, cabe a nós também pensar a estrutura do desenvolvimento econômico de Santa Catarina, tendo a Fronteira Sul como também uma ferramenta fundamental nesse processo de reconstrução, né, que nós visualizamos para frente. É um processo que eu não tenho problema algum de dizer
que é talvez um processo de salvar uma realidade, pensando aí em poucos 15, 20 anos. Então é com essa mensagem que eu trago da FETRAF, de parceria, de continuidade, é que a gente quer seguir no diálogo, né? Pensando e apostando que ele é fundamental, de fato, que a gente possa seguir, né? Elaborando, construindo, propondo e trocando saberes nessa área da pesquisa, do ensino, né, e principalmente da extensão dos programas que a gente está desenvolvendo, e ainda tem outros a caminho para ser desenvolvido. Muito obrigado. Obrigado, Neuri. Obrigado pela contribuição, sem dúvida. Né? Nós fizemos muito, mas se muito é pouco, né? Diante do desafio que nós temos. Né? A principal estratégia no momento é o diálogo, a segunda o diálogo, a terceira o diálogo. Construir a partir do diálogo e para a gente poder fazer com que o nosso corpo docente tenha noção desse impacto que tu traz. Né? Trabalhar 5, 10, 15 mil agricultores, agricultoras, enfim. Entender que a extensão, de fato, é a grande mediadora desse processo, desse conhecimento sistematizado, com outros saberes e poder inserir a universidade dentro de outro patamar na região. E também aponta essa questão da gente poder discutir os nossos gargalos, né, internos, por exemplo, com o corpo técnico, né, e o papel do corpo técnico nosso como agentes ativos no processo de extensão, e assim vai. Acho que colocou muito bem, acho que estamos no caminho. Queria chamar também para compor a mesa o Álvaro Santin, que é coordenador estadual do MST, para também poder participar desse momento, e passa